vamos falar do ginecologista, né? Ele começa, Tem que estava na fazer nossa isso. pauta, né? O que fazer? Faço após? É uma coisa a se pensar. Uma área de atuação, acho Uma legal. pós com um né? ambulatóriozinho de gineco. Tem que começar a ter uma atividade. Não adianta colocar essa atividade exclusivamente no Instagram, querendo que as pessoas acreditem que o que você está mostrando ali é a autoridade e competência. Mas, enfim, você tem que ir para um ambulatório. Hoje a gente Mete a tem cara. vários ambulatórios aí e alguns consultórios. Por que não? Hoje você tem você pode fazer um co-work, 2, 3 pessoas. Hoje não é nada absurdo. Foi o que você fez, depois você saiu do seu consultório. Exatamente. Você juntou com duas Sabe, pessoas. não teve nenhuma facilidade, mas assim, eu não vejo a grande dificuldade. O que eu acho que é importante quando a gente conversa é dar o estímulo. Olha, faça isso. Você pode, você dá o seu plantão, você faz a sua receita, você consegue comprar talvez um ultrassom dentro de algum tempo. Não, mas você não precisa trabalhar fazendo a agenda dos outros, você pode comprar o seu. Por que não? Você compra o seu carro, é o maior passivo que você tem. Você compra o seu carro. Mas eu vejo você muita gente usa o carro para sua plantão. atividade meio, não é para sua atividade fim. Poxa, compra um ultrassom. Se você quer fazer daquilo o seu trabalho, você vai atender gestantes, você vai atender... Então, a gente coloca algumas dificuldades, né? Pensando que elas vão aparecer ou vão surgir de forma... Não, é simples assim. Mas eu não tenho dinheiro para comprar ultrassom. Não, você vai ter, você empresta. Você vai no banco e empresta. É assim que começa. Eu tenho um monte de empréstimo. Assim de vida, tudo. gente. É assim. Se você tem a força para o trabalho e confia e agrega ao seu trabalho cada vez mais qualidades, poxa, esse empréstimo é de menos. Você vai ter o seu ultrassom. Olha que legal. Poxa, mas isso está muito longe. Não está longe. Mas tem que começar. Mas tem que começar, né? Esse negócio de deixa a vida me levar... Não, é porque tem muita gente, mais. não é deixa a vida me levar. Eu tenho muitos amigos e colegas e a gente fica agarrada um pouco em plantão, em atendimentos que a gente vai ter no final do mês um dinheiro garantido. Porque tem muita gente que tem filho já, tem muita gente que já tem uma casa, né, um apartamento, um aluguel para pagar, um boleto, né? Eu sou um boleto para você. Então, assim, as pessoas têm isso já. Então, elas precisam ter no final do mês um valor. E plantão agarra muito essas pessoas, né? Você não tem... Você fala, nossa, eu preciso diminuir plantão, mas quando você chega no final do mês, você tem que pagar tanta coisa, aí você fala assim, não posso sair desse plantão. Eu tenho amigas que olham e falam assim, não, esse plantão é para pagar tal coisa. Eu mesma tenho o meu plantão de agora que vai ser para pagar tal pós que eu vou fazer. Então, assim, a gente vai alocando, a gente que acabou de sair da residência, em situações assim. A gente não consegue se desgarrar. Eu já chamei uma amiga e falei assim, amiga, pelo amor de Deus, vamos pro consultório. Pega um office seu pra você começar a trabalhar. Não consegue arranjar um tempo. Eu acho que isso tinha que ser uma coisa... A gente tem que bater nessa tecla, sabe? Hoje você ter a clínica privada, né? Você pode se dedicar ao serviço público, né? Sim, você claro. Pode ser staff no hospital. Hoje as coisas mudaram muito. Na minha época havia os concursos, né? Os serviços de ginecologia eram feudos, óbvio, que naquela época existia isso, né? Mas se respeitavam muito. Você tinha o serviço de ginecologia do Hospital Servidores de Estado. Então, você sabia quem era o chefe, qual era aquela política, como é que aquele hospital funcionava. Tinha o chefe da ginecologia do Gafreguengui. Então, eles se falavam, né? Eram serviços se interagindo. Hoje não existe mais isso, né? Não existe mais o concurso. Hoje... É uma contratação que as empresas, né, terceirizadas fazem para o Estado ou para o município. Não existe mais aquela necessidade de se fazer um serviço. Há necessidade de você trabalhar e produzir,
né? Então, todos os chefes de serviços de ginecologia eram extremamente vaidosos com seus serviços, os seus pupilos. Não precisava ser de uma universidade, podia ser de um hospital, né? Eu me lembro, o professor Alquinda, na 28ª Enfermaria da Santa Casa, ele tinha um serviço onde ele enaltecia o tempo inteiro nos congressos. Os congressos, esses serviços se encontravam. E eles eram contraponto um do outro. Eles brigavam no bom sentido, né? Um defendendo determinada posição. Hoje não existe mais isso. Hoje a gente está extremamente engessado, tudo está escrito, tem uma diretriz. Todos têm um protocolo. O que certo é isso não está publicado, isso não está certo, isso não deve ser feito. Quer dizer, não tem ninguém dono de um grupo, dono não, mas dirigindo um grupo e pensando pelo grupo para ter a cara de um grupo. Não existe mais a cara, não existe mais a persona. Existem pessoas trabalhando. E você vai conseguir isso quando você faz a tua atividade exclusiva, sua. Sentado numa cadeira dentro do seu consultório fazendo um atendimento. Você começa a construir isso. O seu, né? Então, eu acho muito importante que se guarde um tempo, se pense muito para que se tenha essa preocupação. Vou treinar. Então, terminou a residência? Entra nessas clínicas populares, tem várias, né? E hoje já é um grande benefício. Faz uma pós, uma especialização, algo que você tenha paixão. Tem coisas tão interessantes. Olha, eu estava conversando com a residente agora, recentemente no hospital. Uma área de atuação que quase ninguém gosta de falar, e a gente vai trazer um convidado aqui, vai ser um assunto de gineco para gineco aqui, é a sexualidade humana. Não gosta não, as pessoas adoram, só que elas sentem vergonha por não ser um tabu. Não. Porque quando... Mas você vê pouco ginecologista falando se formando e querendo fazer sexualidade. Primeiro, mas hoje quantos cursos de sexualidade você conhece? Isso, pelo menos uns 2, 3. É a coisa mais difícil do mundo. Sabe, você tem em São Paulo, que não é feito por uma ginecologista, nenhum ginecologista, nenhum psicólogo, é por uma psiquiatra, é o mais famoso. Você tem em Minas, você tem lá no Instituto de Ginecologia, Jorge Serapião fazendo um belo trabalho. Mas você, o residente, ele não é apresentado aquilo o tempo inteiro, então ele desconhece. E é uma área extremamente interessante, é uma grande ferramenta. Não, e você todo mundo se interessa. Quando começa... Você desenvolvendo um bom trabalho em sexologia feminina, aprendendo e usando isso como ferramenta no seu dia a dia da ginecologia, você se diferencia. Você não precisa ter título de mestre. As pessoas vão encaminhar para você porque você detém a habilidade de conversar com as clientes sobre sexo. Então, mas isso está perdido. Ninguém quer. As pessoas às vezes querem coisas porque admiram determinados profissionais. Mas às vezes não sentem a vontade de fazer aquilo. Ou não conhece que aquilo é muito árduo. Né? Por exemplo, tem lá no hospital a doutora da colposcopia, que é excelente. Ela é excelente professora. Todo mundo vibra com isso. Mas a área de patologia cervical é uma área árdua. No sentido aí eu já entro na questão financeira, no particular, no retorno que isso vai te dar. Vai te dar um retorno muito satisfatório acadêmico. Você vai poder produzir muita coisa. Mas será que você vai fazer isso no seu consultório? Então, são esses assuntos que a gente tem que falar. Poxa, eu me lembro que eu era residente, eu queria ter um colposcópio. O meu hospital, a identidade do meu hospital era a patologia cervical. Então, todo mundo queria fazer patologia cervical. Porque tinha o João Paulo Ripper, Hélia Maldonado, Paula Maldonado, e eram pessoas extremamente conhecidas, ensinavam muito bem, e a gente queria fazer patologia cervical. A gente sabe que hoje, patologia cervical, se você for ver, o retorno financeiro, e eu vou falar do financeiro, como um especialista nessa área, é muito pequeno.